Agora é oficial, nação. Flamengo encerra de forma definitiva as tratativas por Mike Johnston, irlandês, que estava tudo encaminhado. O jogador já tinha viagem marcada para chegar amanhã no Rio de Janeiro. Essa viagem já foi cancelada, já foi desmarcada. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você. Agora deveria ter pensado antes, né? Depois de toda essa repercussão, depois de fazer isso, tem que pensar do tamanho do Flamengo. Eu falo sobre isso. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o volante argentino Rodrigo de Paul. Segundo o jornalista, Flamengo abriu negociações com o volante campeão do mundo com a seleção da Argentina de 2022. Olha só, de Paul está no Atlético de Madrid. Atlético de Madrid quer negociar o volante argentino e o Flamengo tem interesse na contratação. Diogo Lemos, ex-vice-presidente e membro do Conselho de Administração do Flamengo, revela conversas sobre contratação de Enzo Fernandes, argentino, ex-River Plate, que hoje está no Chelsea da Inglaterra. Ficou muito próximo de sacramentar essa contratação. Vou explicar para você sobre essa situação. Vamos falar também sobre a situação envolvendo Everton Cebolinha. Juninho, hein? Boto pretende não liberar o Juninho aí, mas pretende liberar o Pedro. Vamos falar também sobre a situação de Wesley e a preparação do Mengão Queridão para o próximo jogo, que acontece já agora, no próximo sábado. Temos novidade para você, fica coladinho comigo, não perde nada. A partir de agora é tudo nosso. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito em nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Vamos começar falando sobre a preparação do Flamengo para o próximo jogo. Ontem tivemos treino. Domingão de treino no CT do Nino do Urubu. Lembrando que o Flamengo ganhou 4 dias de folga, o elenco, né? Após a Copa do Mundo. Teve a reapresentação no sábado, treino no sábado e domingo. Hoje o elenco está de descanso. É isso mesmo, o elenco do Flamengo recebeu folga nessa segunda-feira e se reapresenta amanhã, terça-feira, no Nino do Urubu. Após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Flamengo tem aí agora o próximo compromisso, que será diante do São Paulo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que depois de hoje, o Flamengo inicia para valer, volta aos treinos amanhã e durante a semana de treino. Treino amanhã, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado, às 4h30 da tarde, Flamengo recebe o São Paulo pela 13ª rodada do Brasileirão no Maracanã. Lembrando que esse jogo vai ter transmissão aí da TV Globo ao vivo, beleza? Vamos mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação envolvendo o Wesley. A informação que temos é que o Flamengo reforçou o que ele já tinha aí, né? Realmente aí deixado claro sobre uma possível saída de Wesley. O Flamengo recebeu a informação da proposta da Roma da Itália por 25 milhões de euros. O Flamengo até o momento não deu pode dizer assim, né, um veredito na realidade dessa proposta da Roma, mas o Flamengo reforçou que o Wesley só sai por 30 milhões de euros. A partir deste valor, o Flamengo sim vai sentar para conversar. Porque depois da venda do Gerson, eu já falei isso aqui para vocês, né? Mas o Flamengo reforçou novamente. O Flamengo agora não tem pressa. O Flamengo não pretende facilitar a liberação de Wesley por menos de 30 milhões de euros. Principalmente depois da venda de Gerson, que o Flamengo já vendeu por 25 milhões de euros. E o Gerson, a venda de Wesley era uma venda planejada desde o início do ano. Só que não esperava a saída do Gerson. Com a saída do Gerson, o Flamengo agora pode vender o Wesley, sim, claro, mas se chegar a proposta acima de 30 milhões de euros. Em relação à situação de Juninho, José Boto sinaliza para não aceitar a proposta dos clubes árabes. Ou seja, José Boto não pretende liberar Juninho para o futebol árabe por empréstimo. Lembrando que 2 clubes da Arábia Saudita apresentaram proposta de empréstimo com compensação financeira em algo em torno aí de 250 mil euros, que daria 1.600.000 reais, mas José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, não pretende aceitar. Agora, né, eu falo aqui para vocês, o Flamengo, Zé Boto, pretende negociar o Pedro, caso chegue uma proposta, mas não pretende liberar o Juninho.
Ah, Henrique, mas o Pedro, eu vi aí alguns aí falando que o Pedro está aí bichado. Mas o Pedro bichado é 1000 vezes melhor que o Juninho, com todo respeito ao Juninho, tá, gente? A gente tem que pensar no Flamengo do tamanho do Flamengo. É isso. Temos que pensar no Flamengo do tamanho do Flamengo. Eu vou falar sobre isso, sobre a situação envolvendo essa contratação foi cancelada, tudo e muito mais. Mas o Zé Boto também pensa em emprestar o Michael e Everton Cebolinha. O Flamengo pensa em emprestar o Everton Michael, é um planejamento deles, né? Emprestar Cebolinha e Michael nesta janela de transferência. O que você acha sobre essa situação realmente de José Boto? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Falando agora em pensar grande, pensar do tamanho do Flamengo, almejar coisas grandes, tem que ser assim. Para trabalhar no Flamengo tem que ter essa mentalidade, porque a torcida gosta disso. E o Flamengo é isso. O Flamengo vive isso. Essa é a realidade. Olha só, é oficial agora, tá? Agora, o Flamengo encerrou de forma definitiva as tratativas por Mike Johnston e cancelou a viagem do atacante ao Brasil. O jogador irlandês, que já tinha um acordo encaminhado com o rubro-negro, era esperado no Rio terça-feira, amanhã dessa terça-feira, mas teve o voo desmarcado e foi comunicado da decisão do Clube de Regatas do Flamengo. Cara, vou falar para você sinceramente, o negócio já estava tudo acertado, encaminhado, depois da repercussão negativa. Alguns membros da diretoria também não aprovaram. Na verdade, é um momento que a gente vê ali, né, que o Zé Boto começa a ser questionado nesse momento do trabalho dele. Por quê? O Zé Boto tem que entender o que eu falei, tem que pensar grande, tem que pensar como o Flamengo, tem que pensar realmente do tamanho do Flamengo. Eles deveriam ter pensado antes de fazer toda essa melância ali, e agora tá aí, né? O jogador não vem mais, tá? Tá confirmado aí oficialmente o Flamengo. A intenção de Zé Boto, gente, é o seguinte. A intenção de Zé Boto é sempre contratar pelo scout, mas também a ideia de Zé Boto é contratar para valorizar o atleta e vender no futuro. Essa era a ideia de Zé Boto nessa contratação de Mike Johnston. Mike Johnston, 26 anos, o Flamengo, vindo para o Flamengo, seria valorizado no entendimento de José Boto, seria valorizado, né? Poderia ser ou não, como eu tô vendo aí, desvalorizando jogadores que estão valorizados dentro do Flamengo. Me desculpa aqui, realmente é a minha opinião, respeito a opinião de qualquer um de vocês, deixa aí nos comentários, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. O Juninho valorizou alguma coisa depois que ele chegou? Não. E foi pago aí 7 milhões de euros no Juninho. 7 milhões de euros no Juninho. Então, assim, é pra gente ficar realmente aí um pouco assim, tenso com essa situação que está acontecendo. Mas o que você acha sobre essa desistência oficialmente da contratação de Mike Johnston? Cancelando a contratação de Mike Johnston. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo Rodrigo De Paul. De Paul no Flamengo, Henrique. Será que realmente existe negociações? De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, a informação é que o Flamengo abriu negociações com o volante Rodrigo De Paul, campeão do mundo com a seleção da Argentina em 2022. O jogador de 30 anos pertence ao Atlético de Madrid da Espanha e vê com bons olhos uma possível transferência para o futebol brasileiro. O que eu tenho aqui para falar para vocês sobre o De Paul é o seguinte: nesse momento, pelas informações que acabo de receber, tá, é que o Flamengo não tem nenhuma negociação ainda em andamento. É um nome que é bem avaliado, obviamente, não tem como não ser, né? Na minha, realmente, no meu ponto de vista, é um jogador que agregaria muito no Flamengo. Agora, o Rodrigo De Paul hoje, ele tem contrato com o Atlético de Madrid até o meados de 2026. Tem mais um ano de contrato ainda pela frente. O Atlético de Madrid pensa em negociar Rodrigo De Paul? Sim. Por quê?
para o Atlético de Madrid, essa é a última janela que eles poderiam aí, né, lucrar alguma compensação financeira nessa venda do Rodrigo de Paul. O valor de mercado do Rodrigo de Paul hoje, de acordo com o portal Transfermarkt, está avaliado em 25 milhões de euros, sem contar com as cifras salariais que também são consideradas realmente aí, né, fora da realidade do futebol brasileiro. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer, né? Ele chega a um acordo ali e vir para o futebol brasileiro. Só que nesse momento não tem nada de negociação avançada. É apenas uma consulta. O Flamengo chegou a consultar. O Flamengo se interessa, sim, claro. Qualquer clube se interessaria pelo argentino, né? Baita volante. E que chegaria ali, vamos, né, para ser o substituto nessa saída do Gerson. Outros nomes vêm sendo avaliados. Temos a situação do Carrascal, o Flamengo precisa correr, que é o jogador que vai chegar para revezar com a Arrascaeta, né? Temos a situação do Ezequiel Barco, que é outro nome que também vem sendo avaliado no Flamengo. Então, nesse momento, a chegada de Rodrigo de Paul no Flamengo, nesse momento, gente, está muito longe de acontecer. Essa é a realidade. Vou ser sincero para vocês, muito longe de acontecer. Pode acontecer, pode. Futebol é dinâmico. Pode daqui uma hora, daqui um dia, daqui uma semana tem uma reviravolta. A janela abre agora na próxima quinta-feira, dia 10. Mas nesse momento, não existe negociações em andamento para valer com o Rodrigo de Paul, tá? Só deixando claro aí para vocês ficarem muito bem atualizados sobre essa situação. Mas eu prometo que eu vou seguir aqui focado sobre essa situação do Rodrigo de Paul. Claro, qualquer coisa muda aí, né, dinâmica no mercado, eu vou atualizar vocês aqui. Bom, falar agora sobre a revelação de Diogo Lemos. Diogo Lemos, ex-vice-presidente de gabinete da presidência do Flamengo e conselheiro de administração do Clube de Regatas do Flamengo, ele revelou que o Flamengo esteve perto de contratar Enzo Fernandes do Chelsea da Inglaterra. Na época ele estava lá no River Plate da Argentina. E ele falou o seguinte: o Enzo esteve perto do Flamengo. Conversamos com bastante. Ele queria vir. Negociamos com o River e acertamos salário com o atleta. Olha só, estava tudo muito bem caminhado para Enzo Fernandes, que hoje está no Chelsea. Está fazendo aí a semifinal agora da Copa do Mundo de Clubes da FIFA diante do Fluminense. E estava muito perto, realmente, ali até termos salariais já estava acertado com Enzo Fernandes, mas o negócio não foi, lamentou aí o Diogo Lemos, ex-vice-presidente de gabinete da presidência do Flamengo e membro do conselho de administração do clube. O que você acha? Seria realmente, né, uma boa contratação, mas não aconteceu. Hoje o Enzo está lá no Chelsea da Inglaterra. Boa sorte lá para o argentino Enzo Fernandes. Bom, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Fogão hoje e amanhã começa pra valer, hein? Foco total. Esse jogo contra o São Paulo é jogo importante para se manter na liderança do Brasileirão. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.